Bolsonaro sofreu uma derrota política duríssima, mostrando que aquilo que ele falou é verdade. Ele de fato é um mané. Porque você sabe que houve muita disputa com relação ao apoio do PL para a campanha municipal em São Paulo. Bolsonaro queria apoiar Ricardo Salles, o Valdemar Costa Neto, o presidente do PL, queria apoiar Ricardo Nunes. E depois de muita queda de braço, Bolsonaro foi derrotado e ele vai ter que apoiar Ricardo Nunes. Na minha opinião, é uma grande derrota política do Bolsonaro e mais ainda, o indicador que de fato o capital político dele foi pulverizado em 2023. Bom para Guilherme Boulos, porque o apoio de Bolsonaro tira mais votos do que traz para Ricardo Nunes. Na sua opinião, essa situação é uma derrota de Bolsonaro? Ele de fato é um mané? Essa situação ela é boa para o Guilherme Boulos? Se você concorda que o Bolsonaro é um mané, deixa o like e se inscreva também no canal. Depois de muita discussão, muita queda de braço no PL, o partido finalmente sacramentou a questão da campanha municipal de 2024 para a capital paulista, ou seja, para a cidade de São Paulo. Vocês sabem que o estado de São Paulo é um estado muito importante para o PL, pois é o estado que o partido tem a maior quantidade de prefeituras. E é em cima de São Paulo que o PL vai construir a campanha para 2026. E a capital tem um papel singular nisso. E havia uma disputa de poder dentro do PL entre o Valdemar Costa Neto, que é o presidente do partido, o Boy, e o Bolsonaro. O Bolsonaro queria que o PL fizesse uma chapa pura para trazer mais vereadores. Uma chapa tendo Ricardo Salles, o antigo ministro do Meio Ambiente e atual deputado federal, como cabeça de chapa. Já o Valdemar Costa Neto tem seus próprios interesses e ele estava apalavrado com o Ricardo Nunes, atual prefeito de São Paulo, do MDB, que o PL iria ser vice do Ricardo Nunes, uma chapa trazendo o apoio do Bolsonaro. Bolsonaro não queria isso, ele queria Salles, ameaçou. Falou que não iria participar da campanha. Deu muito chilique, rodou a baiana, jogou a dentadura nas pessoas. Mas houve uma derrota do Bolsonaro e Bolsonaro vai ter que apoiar Ricardo Nunes a contragosto, porque quem manda é Valdemar Costa Neto. Na minha visão, esse cenário é muito bom para o Guilherme Boulos, porque pesquisas internas no PL, pesquisas internas do MDB e pesquisas de institutos tradicionais como o Datafolha mostram que Bolsonaro tira mais votos do que traz. Bolsonaro foi derrotado por Lula na capital paulista, apesar de ter vencido no estado de São Paulo. Então é muito possível que Ricardo Nunes seja derrotado por Guilherme Boulos. Boulos em 2024 tem muito mais chances do que em 2020, quando foi derrotado por Bruno Covas, numa campanha que Boulos cometeu muitos erros, era inexperiente. Agora Boulos tem mais experiência e pode enfrentar com uma facilidade maior Ricardo Nunes. Bolsonaro estava ficando meio escondido por conta dele tirar mais votos do Ricardo Nunes. Por isso que o Nunes não estava querendo dizer que ele era bolsonarista, não estava falando que ele apoiava Bolsonaro, por medo e hesitação de perder votos. O que nós vemos, pessoal, uma derrota do Bolsonaro. E de fato mostrando que ele é um mané. Faz aí algumas semanas, houve um evento do PL e o Bolsonaro reclamou. Era um evento do PL mais 60, tinha alguns parlamentares, e ele disse que os parlamentares eles tinham muita sorte porque eles poderiam discutir o futuro do Brasil. E ele estava quase como um mané. E ele também reclamou, dizendo que o Valdemar Costa Neto fala que ele, Bolsonaro, manda no partido. Quando na verdade ele não manda nada e ele precisa engolir decisões do Valdemar Costa Neto e agora está engolindo essa decisão. O Bolsonaro também dizem aí que ele vai escolher o vice do PL para disputar a chapa com o Ricardo Nunes. Mas nós já escutamos em outras fontes que, isso na imprensa tradicional, tá bom? Que quem vai escolher de fato o vice vai ser o Valdemar Costa Neto com o Tarcísio de Freitas, que nem do PL é. É uma grande derrota para o Bolsonaro porque ele não conseguiu fazer valer a sua opinião. Nessa queda de braço, quem conseguiu se sobressair foi o Valdemar Costa Neto. Na minha opinião, essa derrota é mais uma demonstração de fraqueza política do Bolsonaro, porque ele não conseguiu impor a sua vontade. Se ele de fato tivesse um capital político forte, substancial, e mais ainda, um capital político capaz de eleger prefeitos, eleger candidatos, a vontade dele iria prevalecer, mas isso não aconteceu. Diferentemente do que ocorreu em 2020, quando o Bolsonaro rompeu com o PSL e saiu do partido. Naquela época,
Ele não abaixou a cabeça para o Luciano Bivar, que era o presidente do PSL. Agora ele precisou abaixar. A vontade dele não foi feita. E por quê? Porque o Valdemar Costa Neto percebeu que Bolsonaro já não traz mais a mesma contribuição política ou o mesmo aditivo político que ele poderia trazer. Porque a gente sabe também que a grande estrela do PL não é mais Bolsonaro, mas sim Michele. 2024 vai ser muito importante, não somente para o PL, para as disputas municipais, pavimentando o caminho para 2026. A gente sabe que o PL vai tentar fazer 1.500 prefeituras. Mas é muito importante para nós podermos, de fato, mensurar a dimensão do capital político do Bolsonaro. Nós temos indicadores mostrando que o capital político de Bolsonaro foi pulverizado em 2023. As manifestações bolsonaristas não tem ninguém. Quando o Bolsonaro vai prestar depoimento na Polícia Federal, ninguém se mobiliza. Pesquisas mostram que o apoio de Bolsonaro mais atrapalha do que ajuda. Vários candidatos escondendo que Bolsonaro é o seu padrinho político, como no caso o Ricardo Nunes, o próprio Nunes. Mas nós não temos ainda a comprovação real disso. Nós teremos em 2024, quando, de fato, os resultados da eleição municipal saírem. E aí a gente vai ver se Bolsonaro ele enfraqueceu, manteve a mesma força ou foi derrotado. Um ponto importante é saber como que o Ricardo Salles vai se comportar a partir de agora. Ricardo Salles, ele disse que iria sair do partido para disputar a prefeitura de qualquer jeito. Ele até chegou a entregar uma carta de desfiliação do PL para o Valdemar Costa Neto, que ainda não assinou. O Bolsonaro, que estava incentivando a candidatura de Ricardo Nunes, falou para ele ter calma, para não sair do partido nesse momento. Porque ele estaria tentando pensar em uma situação para colocar o Ricardo Nunes para resolver esse problema da chapa. O que Bolsonaro vai fazer, nós não sabemos, mas é importante acompanhar o Ricardo Nunes porque ele foi um candidato muito votado em 2022. Depois da Carla Zambelli e do Eduardo Bolsonaro, ele foi o terceiro deputado federal mais votado em São Paulo à direita. Ele teve 100 mil votos a menos do que o Eduardo Bolsonaro. E isso é um problema para o PL, porque em 2026 a Carla Zambelli vai estar cassada, o Eduardo Bolsonaro pode querer disputar o Senado e o Ricardo Salles ele pode sair do PL. Se isso acontecer, o PL perde 3 candidatos de 2 milhões de votos. Esses votos vão ficar para quem? Esses votos vão para o Salles? Ele vai puxar esses votos para o outro partido? Então o caminho do PL fica mais complicado para 2026. Por isso que é muito importante observar como vai acontecer esse jogo político. Além disso, o Valdemar Costa Neto ele pode evitar que o Eduardo Bolsonaro saia como senador. Porque o Eduardo quer disputar o Senado, mas tem uma conversa que o Valdemar Costa Neto também tem essa pretensão. O Valdemar Costa Neto precisa do palanque em São Paulo para poder usar o Ricardo Nunes como puxador de votos. Então é uma situação que também envolve outros interesses e a composição política lá na frente. E a gente sabe que os bolsonaristas querem controlar o STF a partir do Senado, aumentando a quantidade de senadores. Então é um problema que nós vamos ter que observar de perto. E quem vai fazer essa cobertura? Eu. Porque aqui no YouTube nós somos o único canal que tem feito essa cobertura minuciosamente em São Paulo.